Olá a todos, sou Nelson Damasceno, advogado especialista em saúde e previdência social. Hoje, a pedido de muitas pessoas, iremos responder algumas perguntas a respeito do benefício assistencial à pessoa com deficiência, também chamado de BPC ou LOAS. Vou trazendo aqui sistematicamente pergunta por pergunta e vou respondendo a cada uma delas. São muitas, né, evidentemente. Caso a sua pergunta não tenha sido respondida, por gentileza, você pode me marcar posteriormente na sua pergunta ou então mandar uma mensagem para mim pelo message inbox que nós iremos respondê-la com o maior prazer, ok? Primeira pergunta da Tamires. Bom dia, a perícia do meu filho tem 1 mês e nada do resultado. Já liguei e eles falaram que é por conta da pandemia. Se já as duas perícias, né, a perícia médica e a perícia social já tiverem sido realizadas, muito provavelmente o resultado já tenha sido anexado ao seu processo. No entanto, vale a pena conferir pelo aplicativo do meu INSS para ver se já tem um despacho referente à avaliação pericial social e à perícia médica. Para você entender, aproveitando a oportunidade, nos pedidos administrativos de benefício assistencial, primeiro é feita a perícia social e em seguida a perícia médica, nessa ordem, tá certo? Então, se você foi submetido à perícia médica, provavelmente já pode subentender que já houve a aprovação na perícia social. Ok, Tamires? O Alan Carlos Simone. Como faço para dar entrada? Tem apenas o laudo. O que é mais necessário? Alan, é o seguinte. Você vai necessitar, primeiro, documentação pessoal. CPF e o registro de nascimento para os menores de 16 anos. Acima de 16 anos, o RG e o CPF. Também, se a pessoa já estiver em idade laboral, a partir de 18 anos, eu gosto muito de indicar que também junte ao processo a carteira de trabalho. Então, documentação pessoal, comprovante de residência, tá certo? Também o cadastro único. Então, de quem juntar a documentação? Das pessoas que estiverem constando no cadastro único dessa pessoa para quem você vai fazer o pedido, tá bom, Alan? Então, cadastro único, documentação pessoal, pode, se quiser também colocar a documentação médica, não há problema, tá ok? Como é que você faz para dar entrada? Pelo aplicativo do meu INSS ou pela internet no site meu INSS. Basta digitar no site de busca que você vai ver aí logo o site. Faz o cadastro da pessoa que vai requerer o benefício e é só seguir aí os passos que são solicitados, ok? Fiz o pedido a Juliana Silva. Fiz o pedido para o meu filho, foi negado. Como faço para recorrer? Bem, Juliana, nesse caso, dependendo do tempo, né, que faça da comunicação da decisão, o INSS ele dispõe para você um prazo de 30 dias para que você faça o recurso, tá certo? Então, para você fazer um recurso para uma instância superior, você vai ter esse prazo de 30 dias. Caso contrário, caso tenha já passado esse prazo, você pode fazer um pedido de reconsideração. Esse pedido pode ser feito após o prazo de 30 dias, não tem problema. Qual a diferença? O recurso eu vou estar levando a outra instância, são outras pessoas que irão analisar, ou se for um pedido de reconsideração, o próprio servidor que emitiu a decisão irá ver se pode ou não reconsiderar o que foi decidido. Passado esse prazo, também outra alternativa é ou você fazer um novo requerimento administrativamente, não há problema, ou também já ingressar com um pedido na via judicial, tá ok? Aproveitando a oportunidade, se a negativa tiver sido apenas pela questão médica, como eu falei anteriormente, já podemos pressupor, nesse caso, que já houve a aprovação do aspecto social, né? Quando for ingressar judicialmente, muito provavelmente, se o magistrado ele seguir o entendimento do tema 187 da Turma Nacional de Uniformização, o processo provavelmente ele vai ficar adstrito somente à
análise da questão médica, não necessitando de avaliação social, ok? Ângela Ferraz, já faz um ano, pressuponho que seja o pedido, né? Recebi uma mensagem de documento de exigências, não consigo entrar no meu INSS, pedem um monte de senhas. Ângela, eu aconselho, se já tiver uma exigência, você não está conseguindo, você pode recriar a sua senha. Você pode entrar pelo Internet Bank, se você tiver conta em algum banco, Banco do Brasil, por exemplo, você pode resetar a sua senha lá. E também tem a opção de você se dirigir a qualquer agência do INSS e pedir uma pré-senha, né, que resete a senha do acesso da sua conta do INSS, e você pode pedir o reset dessa senha, ok? Aí você pode sim estar cumprindo a exigência. Ujo, bom dia. Explique como recorrer a um BPC que a Justiça já negou. Nós já respondemos uma pergunta parecida anteriormente e vale dizer que você tem um prazo de 30 dias depois da decisão, da comunicação da decisão. Passado esse prazo, não é possível mais o recurso. Você pode fazer um pedido de reconsideração ou ingressar judicialmente ou até mesmo fazer um novo pedido administrativo de BPC, de benefício assistencial. Ok? Elianesse, um grande abraço. Janaína Azevedo, bom dia. Tenho uma dúvida, estou na espera de perícias há 11 meses, não recebi auxílio da União, só auxílio mãe solo, acho que teve um problema de digitação. Verdade que pode ser descontado para ele, porque eu recebo Bolsa Família e recebi por estar desempregada. Mas tenho dúvidas, pois vi um comentário que acima sobre isso, dizendo que talvez seria descontado dela o valor de R$ 600 do benefício. Olha, judicialmente a gente está vendo, Janaína, que em alguns casos o INSS está pleiteando sim esse desconto, tá certo? Mas é passivo de discussão e sugiro que, caso haja desconto, que você procure o atendimento de um advogado na sua região, tá ok? Claudomiro Couto, 135, li que eles tiram todas as dúvidas. É isso aí, Claudomiro. Lá no 135 você pode estar tendo aí a resposta para várias perguntas, para várias dúvidas, de uma maneira bem prática. Embora seja um pouco demorado, às vezes você fica aguardando bastante tempo, né, no atendimento, mas muitas vezes acaba ajudando. Mauro Andréia Gonçalves. Encaminhei os anexos para cumprimento de exigência via aplicativo do meu INSS. Ótimo. Agora o status não está mais em análise, sim cumprido. Porém, não aparece mais o requerimento para acompanhar a situação. Mauro, Andréia, nesse caso, às vezes até por um errinho, o que você pode fazer? Você coloca em meus requerimentos, ele some. E muita gente fica até desesperada, né? Porque o que eu requeri aqui não está aparecendo aqui no site do INSS. O que eu faço? Você pode ficar atualizando, que muitas vezes, dando F5 no computador, você pode rever o que tinha sumido, tá bom? Então tente atualizar, que muitas vezes aparece. Não se preocupe. Um abraço, Mauro. Fernando Silva. Meu filho recebe BPC, sendo a mãe a responsável. Eu liguei no 135 e perguntei se poderia alterar o responsável do meu filho, de mãe para o pai. Disseram que sim. Acessar o aplicativo Meu INSS, a exclusão da mãe seria o pai. Realmente isso pode ser feito? No caso do aplicativo, tem que fazer o cadastro com o CPF MIT do filho ou da mãe dele. Depois disso, será feito um novo cartão do banco? Fernando, é possível sim, você faz a alteração, o cartão do banco vai ficar no nome do responsável, vai ser alterado sim, ao invés da mãe vai ficar, no caso aí, o pai, né, que é o tutor nato, né, da criança. Tanto, ambos são, na verdade, né. Um abraço, Fernando. Marta Jesus, bom dia, meu filho tem 3 anos e ele faz uso de calmante. De calma, como eu faço? Imagino que ela tenha perguntado a Marta Jesus se o filho dela pode ter direito. Marta,
dependerá da avaliação pericial, né, que será feita no INSS e na Justiça, né? Então é uma questão aí, uma análise principalmente médica, mas também social que envolve, mas são por meio de perícias realizadas, né, que será feita aí a constatação se há ou não o direito, ok? Aconselho que você se municie, né, com a documentação a mais completa possível para que você possa tá dando entrada nisso. Carla Alves, bom dia. Minha filha começou a receber o BPC esse mês, graças a Deus. Que bom, Carla. Eu quero saber se posso pagar o que falta para o INSS para eu me aposentar. Se tem algum problema ela receber e eu pagar e perder o benefício. Carla, excelente pergunta. Eu vou inclusive gravar um vídeo sobre isso em breve, explicando. É possível sim, tá certo? Desde que seja feito o pagamento da maneira adequada. Imagino que você, Carla, não esteja exercendo atividade remunerada. Caso você não esteja exercendo atividade remunerada, você deverá fazer a contribuição na modalidade segurado facultativo. É o que popularmente, Carla, se chama de dono de casa, né? Que não exerce atividade remunerada. Mas facultativo é quem não exerce nenhum trabalho de forma de contraprestação, né? Por isso. Então você pode fazer. Usualmente, né, como os familiares das pessoas beneficiárias pelo BPC estão no cadastro único, esses familiares acabam optando pela forma mais vantajosa, que é pelo código 1929, que é o valor de 5% do salário mínimo, tá certo? Então, fique atento a isso. Tem esse código aí que é o valor mais em conta, digamos assim. Você pode estar fazendo esse pagamento e ter direito sim ao seu benefício aí futuramente, ok? Mas de qualquer forma, procure se assessorar com um advogado da sua região, né, se for o caso, mas em breve já estarei aí postando um vídeo sobre isso, tirando as principais dúvidas sobre essa sua questão. Muito obrigado pela pergunta, Carla. Rafaela Melo, a minha mãe já ganha o benefício pela idade, porém eu dei entrada e todos dizem que eu não vou conseguir porque ela já ganha. A gente mora na mesma casa. Rafaela, primeiro tem que ver se você, para os efeitos do benefício assistencial, se você integra a mesma família que sua mãe, né? Possível pode ser que sim, pode ser que não. Se você integra o mesmo núcleo familiar. A norma que regulamenta o LOAS, o benefício assistencial, ela traz o que é o conceito de família. Então, não é porque a pessoa mora na mesma casa que ela é considerada da família, não, ok? Judicialmente, você não especificou qual é o benefício que a sua mãe recebe, mas judicialmente já é possível desconsiderar os benefícios concedidos no valor de um salário mínimo para efeitos de cálculo de renda per capita familiar, tá certo? Então fica aí mais essa sugestão, tá bom? E administrativamente, se for um benefício assistencial ao idoso, aquele maior de 65 anos, o LOAS para o idoso, ele também é desconsiderado administrativamente já no INSS quando for fazer o cômputo aí de um outro benefício, de um outro BPC, de um outro LOAS, ok? Mário Souza, como criar conta no app INSS em nome do meu filho, sendo que não permite para menor de 16 anos? Permite sim, Mário, dá para você fazer o cadastro do seu filho menor sem nenhum problema, tá certo? É possível sim. Luciana Amorim Costa, gostaria de saber se esse benefício que as pessoas estão na fila da perícia vai continuar ou vai até quando? Luciana, realmente eu não entendi muito sua pergunta. Você quer saber se... Assim, eu vou tentar explicar de uma forma bem abrangente. Talvez tente contemple a sua pergunta. Infelizmente, por conta da pandemia, acabou atrasando a questão das filas, né, do benefício assistencial e realmente está uma espera bem considerável, né? Então, mas a tendência é que com a normalização do atendimento das agências, essa fila diminua, né, e tente, na medida do possível, normalizar. Se for essa sua pergunta, está respondida. Caso não tenha sido, Luciano, você pode mandar a pergunta
reformulada que a gente vai ter o maior prazer em ajudar, ok? A Juliane Cristina Gomes, precisa ser laudo atualizado para levar na perícia? Juliane, laudo ele não tem validade, digamos assim, né? Até porque, no caso da deficiência, ela pressupõe um impedimento de longo prazo. O impedimento de longo prazo, ele não é um impedimento assim, pode ser até temporário, mas não de 1 mês ou 2 meses, tem que ser algo que se estenda aí durante um considerável tempo. Na justiça, a necessidade dessa configuração desse impedimento é de pelo menos 2 anos. Então, um impedimento quase que tende à permanência, tende, né? Não significa que seja necessariamente. Então, a dica que eu dou não precisa ser um laudo a cada 2, 3 meses, mas o quanto mais você puder levar de documentos, de laudos, e quanto mais atualizado tiver, melhor, ok? Josiane Gonçalves, olha, tenho uma grande dúvida para saber se tenho direito. Aqui em casa, 2 filhos já adultos trabalham de forma registrada e meu marido também trabalha registrado. Eu parei de trabalhar para cuidar do meu filho, que é bem dependente. Nasceu com um tipo de paralisia cerebral e ela quer saber se ele toma um medicamento, usa fraldas, né? Tem a questão de fraldas, enfim. A pergunta dela é se ela pode dar direito ao benefício. Nesse caso, o INSS ele é vinculado, Josiane, ao critério da renda familiar de até 1/4 de salário mínimo, a renda per capita. Ou seja, traduzindo de uma forma bem fácil, você pega uma casa com 4 pessoas, você divide por 4 essa renda. Cada pessoa só pode ganhar até 1/4 de salário mínimo. Vamos supor que o salário mínimo seja R$1.000, arredondando um pouquinho menos, para um pouquinho menos. Cada pessoa pode ganhar no máximo R$250. Somar todo mundo que ganha, dividido pela quantidade de pessoas que morem na casa, ok? Agora, caso essa renda per capita ela ultrapasse esse teto de 1/4 salário mínimo, é possível, até administrativamente no INSS, ele traz essa oportunidade para você, para que você possa comprovar gastos com medicamentos, tratamento médico, fralda, o que for, desde que você cumulativamente mostre que o poder público não fornece esse tipo de serviço ou insumo para o tratamento dessa pessoa, dessa criança, e que ele não fornece e que você está tendo esse gasto, nota fiscal, recibo. Muitas vezes acaba essa questão já sendo resolvida no próprio INSS. E se mesmo assim não for resolvido, né, isso daí, você pode levar a causa para a justiça sem problema algum, tá bom? Quanto tempo vale um laudo médico? Andréa Alcântara, foi respondido, né, Andréa, a questão do laudo. O ideal é que traga a maior quantidade de laudos possível por conta da necessidade de comprovação do longo prazo do impedimento, ok? Então, não tem uma validade específica, digamos assim, mas a quantidade aí de laudos que você puder trazer, quanto maior, melhor. Isabel Santos, quanto tempo tem a validade de um laudo? Também já respondido. Já que tem muita gente perguntando isso, por exemplo, você vê o caso do autismo, né? O próprio grupo ele trata dessa questão do autismo. O autismo quase sempre ele gera um impedimento de longo prazo e quase sempre também é permanente, né? Esses impedimentos. Não estou falando de doença, eu estou falando do impedimento que essa doença gera. É isso. Nesse caso, não é necessário você estar trazendo um laudo a cada 2, 3 meses, porque já se pressupõe aí essa questão da permanência dos efeitos da doença. Então, para o benefício, não é necessário comprovar a CID. É necessário comprovar, muita gente só fala, eu tenho a CID e tal e pronto, eu tenho direito. Não. Além da CID, você tem que comprovar que essa doença, em relação ao seu contexto social, as barreiras enfrentadas por você,
vão obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade. Esse é basicamente o conceito de deficiência, tá bom? Então, no caso do autismo, que eu estou falando, se você não precisa ser mês a mês estar trazendo um laudo, não. Mas aí, o importante é que seja um laudo bem fundamentado, um laudo que relate as limitações da criança, né? E como essas limitações vão obstruir a participação plena e efetiva dela na sociedade. E tão importante quanto o laudo também é o relatório escolar, né? Você falando com a professora, com a direção escolar, dizendo quais as limitações de convivência, de aprendizado, quais são as habilidades que serão esperadas para a idade desse aluno e que ele não consegue desempenhar a contento, tá bom? Isso é muito importante. Eduarda Silva, pulei aqui perdão. Solange Helena, há 2 anos tiraram o auxílio do meu neto de 16 anos, autismo severo e usa fraldas. Solange, não sei, mas pode ter entrado aí com ação judicial para restabelecer o benefício. E caso não tenha entrado, é possível. E mesmo se você tiver entrado com ação judicial e ela tiver sido julgada improcedente, você tem perfeitas condições de ingressar novamente com um novo pedido administrativo, tá bom? Sem problema. Eduarda Silva, quem tem direito, como eu acabei de mencionar, Eduarda, quem tem direito ao benefício assistencial são todas as pessoas com deficiência. O que é deficiência, segundo o conceito legal? Impedimento de longo prazo, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, vão obstruir a participação plena e efetiva na sociedade. Então, ele é um conceito quase sempre que biopsicossocial. Então, eu vou avaliar as questões médicas e as questões sociais do indivíduo, para que a gente possa caracterizar aí a deficiência, ok? Bom dia. Dê entrada no requerimento a Daniele Alejandro. Bom dia, Daniele. Dê entrada no requerimento do BPC para o meu filho, ele tem 6 anos. Sendo que sou casado no civil e ainda não dei entrada no divórcio. O que devo fazer caso sejamos chamados para a perícia? Não, se você foi casada, mas não vive, você está separado de fato e no seu requerimento, né, do benefício assistencial tem essa opção. Você pode dizer que é casado, porém separado de fato. O que vai prevalecer, Daniela, é a informação constante no seu cadastro único, né? A avaliação social do INSS certamente verificará isso daí e também, caso seja necessário ir à justiça, também será analisado. Não vai prejudicar você o fato de você não estiver divorciada formalmente, mas o que vale é a verdade real. Se você é casado, porém é separado de fato. Mel Freitas. Minha filha tem 13 anos, tem autismo, toma medicação controlada pelo psiquiatra, toma vitaminas, suplementos, probióticos, enfim, tudo custa muito caro. Não é barato manter um autista estável, tem um RG especial com crachá, tem laudo desde os 2 anos. Eu saí do trabalho para cuidar dela e até hoje nunca pude voltar, pois ela depende de mim para tudo. Meu marido trabalha com carteira assinada. Ouço falar que direito ao benefício é só para miserável. Tem uma filha autista, afinal, é um benefício que o autista tem direito ou é um valor para a família que se encontra em situação de miséria? Mel Freitas, excelente pergunta. Já tentei responder um pouco, mas não é pela questão do autismo. O benefício assistencial à pessoa com deficiência, além da comprovação da deficiência, não é só a doença, como eu disse, tem que ser a deficiência. Você tem que provar a impossibilidade de se manter ou de ter a sua existência custeada pela sua família, né? Então, o que seria essa impossibilidade de sustento? A renda per capita familiar tem que ser até de 1/4 salário mínimo. Caso ultrapasse esse teto, você poderá ainda mesmo no INSS fazer prova de gastos com fraldas, com medicamentos, conforme eu já expliquei. E judicialmente também é possível. O Supremo Tribunal Federal, ele definiu já que no caso de benefício assistencial, a prova da renda per capita é apenas um meio de prova, mas a questão pode ser verificada
por uma perícia de um assistente social na casa do indivíduo e ver se realmente ela se encontra numa situação de vulnerabilidade social. Muitas vezes, como é o seu caso, você está informando aí que apesar do seu marido trabalhar de carteira assinada, mas você, pelo menos pelo que eu pude observar, você já está tendo aí diversos gastos, né? Se comprovados, podem aí de forma que abater na renda do seu marido, né? No cálculo, na consideração. O que vai prevalecer, afinal, é o livre convencimento do magistrado, do juiz, de acordo com as provas que estiverem nos autos, sejam os documentos que você levar, a avaliação feita por oficial de justiça ou por assistente social, ou até mesmo através de uma audiência de instrução e julgamento, em que será ouvido o representante da criança, bem como testemunhas. Aconselho nesse caso você buscar orientação jurídica com um advogado, de forma que sejam aí maximizadas as suas chances de êxito, ok? Um grande abraço. Elifas Medeiros de Farias, tenho gêmeos autistas, consigo benefício para os dois? É possível sim, Elifas, você pode fazer esse pedido. Como eu disse, o INSS, dependendo da renda per capita familiar, já pode ser considerado lá no próprio INSS. E judicialmente, alguns magistrados estão desconsiderando as rendas decorrentes de benefício assistencial ou de aposentadorias de um salário mínimo, tá bom? Então também é possível fazer esse pedido. E como eu mencionei para a outra pessoa, a Mel Freitas, o que vale no caso é a avaliação do magistrado, se for pela justiça, da verificação da situação de vulnerabilidade social. Sendo verificado isso daí, o requisito estaria em tese atendido, ok? Francilaine Santos. É verdade que a renda per capita exigida no INSS vai aumentar a partir de janeiro para meio salário mínimo? Houve, né, Francilaine, essa questão, mas ainda não está definido ainda, ok? Há esse ensaio para que ela seja majorada, inclusive, o que seria bem razoável, ok? Boa tarde. Qual documento tenho que enviar para o meu INSS que comprove a representação legal? A Gleidineias Lira. Na verdade, a gente precisa saber de qual se trata a situação, mas como eu já citei aqui, a representação legal dos pais em relação aos seus filhos, o pai é o tutor da criança, basta o documento de identificação. Se se tratar de um outro tipo de que não relação de pai e filho, pai e filho, se for outra situação, vamos supor um avô para o seu neto, tem que ter a tutela, tá certo? Comprovante da concessão da tutela. Boa tarde, a Tainá Coimbra. Boa tarde, o benefício do meu filho foi negado, alegando que minha renda é maior que 1/4 salário mínimo por pessoa, mas não tenho como provar se eu enviar o contra-cheque do meu esposo e a foto da carteira de trabalho. Consigo ganhar um recurso pelo INSS mesmo? Bem, Tainá, há essa possibilidade, tá certo? Dependendo do que você alegar no seu recurso, mas mesmo que o seu recurso não seja, a ele não seja dado provimento, ainda assim será possível você recorrer judicialmente, como eu já disse algumas vezes. Na justiça o que importa é a caracterização da vulnerabilidade social, ok? Michele Paulino, o BPC do meu filho está suspenso há 2 anos. Alegaram a renda per capita. Então, Michele, se ele foi cessado, você pode ingressar judicialmente fazendo o pedido de restabelecimento, e caso esse pedido judicial não seja aí não seja julgado procedente, nada impede que você futuramente venha a fazer um novo requerimento administrativo, tá ok? Então, gente, essas foram as perguntas. Tem mais aqui. Jaqueline Maria Lira. Você poderia informar sobre o plano de saúde também? Sobre o que, Jaqueline? Qual seria a questão sobre o plano de saúde? Especifica para a gente que a gente vai ter o maior prazer em responder, tá ok? Magela Santos. Somando apenas meu salário, a per capita fica abaixo de 1/4 salário mínimo. Mas minha filha tem BPC, mas meu filho mais velho também autista não tem. O BPC dela como renda per capita do grupo familiar ou a minha
ou a minha para concessão de outro benefício para outro filho? Magela, vamos lá, vou tentar falar de uma forma bem abrangente aqui para você. O INSS ele considera a outra renda de um outro BPC como a renda per capita, ok? No entanto, há precedentes que na justiça essa renda é desconsiderada, ok, Magela? E judicialmente, mesmo que você dê entrada no seu benefício, ele seja indeferido pelo INSS, na justiça você vai poder ter todo tipo de prova, você vai poder ter a abrangência da prova, nesse caso, e você demonstrando através de comprovantes de gastos que você tem com medicamentos, qualquer outros insumos médicos, você vai poder demonstrar e na avaliação social, que vai ser feita em loco, possivelmente por oficial de justiça ou por assistente social, ou até mesmo em audiência de instrução e julgamento com o magistrado, você vai poder fazer prova da sua vulnerabilidade social. Mas lembrando, há precedentes que já excluem essa renda, né, da pessoa com deficiência e caso não, mesmo que não exclua, você pode fazer a prova plena aí para você ter na justiça. Você pode utilizar qualquer meio de prova, tá ok? Então é isso, Magela, todos respondidos. Então, pessoal, espero ter respondido aqui a todas as perguntas a contento, tá certo? Caso ainda permaneçam dúvidas, vocês podem entrar em contato. Em breve trarei outros vídeos aqui, podem perguntar, trazendo novas dúvidas, que a gente com o maior prazer vai estar respondendo aqui, ok? Então, meu nome é Nelson Damasceno, sou advogado, especialista em Previdência Social e Direito da Saúde. Então, aqui está o meu Instagram, meu Facebook. Caso tenha alguma dúvida, basta entrar em contato, ok? Até mais, tchau, tchau.